Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde e Justiça. Olha só, você já pode ter passado por isso ou com certeza conhece alguém que já te falou: olha, o plano não quis aprovar, não aprovou o meu tratamento e eu tive que entrar na justiça. Essa situação, que antes parecia uma exceção, se tornou praticamente rotina na vida de milhares de brasileiros. A judicialização da saúde se tornou um grande desafio do judiciário brasileiro. São medicamentos cancelados, tratamentos também cancelados ou suspensos, até cirurgias que são adiadas e as pessoas precisam entrar com uma ação na justiça para conseguir um direito que é uma garantia constitucional, que é o direito à vida. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje e eu recebo aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto com pessoas que lidam com essa questão todos os dias. Eu recebo aqui o advogado, doutor Leonardo Martinez. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Recebo também a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, doutora Marielza Brandão. Obrigada, viu, doutora Marielza? Também agradeço o convite. E a promotora de justiça, a doutora Thelma Leal. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer nosso de receber vocês aqui. Bom, eu vou começar então com a senhora, doutora Thelma. O Ministério Público tem visto aí um aumento constante dessas ações contra os planos de saúde. E o que mais motiva essas ações? Seriam a má-fé das operadoras, a falta de regulação adequada? O que é que a senhora percebe? Olha só, nós percebemos realmente um incremento nas demandas nesse sentido, seja por negativa de autorização, de procedimentos, em todas as áreas, não só nas questões dos transtornos, mas em várias áreas. E a motivação, a gente não consegue ter acesso porque o consumidor não tem ainda a informação de que ele tem direito a receber a negativa por escrito. É uma resolução da ANS, a resolução 395/2016, que dá ao consumidor o direito de ter essa negativa por escrito. Então, é necessário até que o consumidor peça à sua operadora que lhe dê a negativa da não autorização por escrito, para que a gente possa até ter conhecimento do motivo dessa não autorização. Uhum. Doutor Leonardo, o senhor está aí lidando com isso no dia a dia, né, com as ações judiciais. O que é que o senhor percebe das dificuldades na prática enfrentada aí por advogados na defesa desses casos? Demora, não cumprimento das decisões judiciais? Qual é a maior dificuldade no dia a dia? Eu tenho dito que tenho ficado muito preocupado com o comportamento que operadoras de saúde passaram a adotar, especialmente dos 3 ou 4 anos para cá, né? Por quê? Porque a judicialização, no início do programa, você já disse, a crescente judicialização. E nós observamos que acompanha o crescimento da judicialização, mas, sobretudo, a garantia do Poder Judiciário na realização do procedimento que foi negado administrativamente. Isso serve para demonstrar a ilegalidade dos atos administrativos que as operadoras tomam. E mais do que isso, me preocupa agora o comportamento das operadoras, dos planos de saúde que resolveram desafiar o Poder Judiciário. Uhum. Então, cada vez nós temos verificado na nossa rotina profissional que antes a informação de descumprimento de decisão judicial era uma exceção e hoje nós temos isso praticamente como uma regra. Uhum. Eu, numa estatística interna, cada 10 processos que eu atuo, pelo menos 7 existe uma informação de descumprimento. Decisão judicial. A gente vai até tratar mais desse ponto, que nós temos exemplos que a gente vai trazer aqui numa reportagem, mas, doutora Marielza, fala para a gente assim, como é que a senhora percebe isso? Isso realmente é um desafio para o judiciário brasileiro? É um desafio, é preocupante, porque reflete uma supressão de direitos essenciais, né, do cidadão, que está previsto na Constituição de 88. E o Conselho Nacional de Justiça, ele já verificou que em 2024 foram contabilizadas mais de 300 mil ações judiciais contra planos de saúde. E isso aí representa mais de 110% do número em relação a 2020, que foi no auge da pandemia, né? E a negativa de cobertura é em todos os sentidos, né? Inclusive para os transtornos globais de desenvolvimento, como o TEA e outras doenças dessa natureza. Isso aí faz com que se levante, né, a necessidade de solucionar, né, através de políticas públicas, como solucionar um problema grave. Como disse o Leonardo,
nós verificamos, né, no âmbito das nossas decisões, muitos descumprimentos, necessidade de aumentar as multas e até mesmo de fazer sequestro de verba das empresas para cobrir os tratamentos que não são efetivados, né, ou através de não darem autorização às clínicas, ou até mesmo de descredenciamento de clínicas. Isso aí também é outra situação que a gente pode falar mais adiante. Com certeza, é um outro problema. Nós vamos, então, agora acompanhar uma reportagem que mostra bem, né, essas situações, pessoas que estão passando por esse problema. Vamos acompanhar. Em Camaçari, Dona Eliana enfrenta a rotina de quem precisa lutar para fazer valer um direito que já foi garantido na Justiça. Mãe de Davi Lucas, de 6 anos, ela conseguiu uma liminar para a retomada do tratamento do filho, diagnosticado com autismo. Mas, até hoje, o plano não cumpriu a determinação. Foi concedida algumas terapias e, no entanto, o plano não cumpriu essa liminar. E isso faz com que Davi regrida, né, no processo dele de evolução, porque ele precisa dessas terapias para evoluir na escola, no convívio social. E o caso dela não é exceção. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram mais de 126 mil novos processos contra planos de saúde, alta de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Lauro de Freitas, outra família enfrenta o mesmo problema. Daiane Santos tem indicação para um tratamento de obesidade que dispensa cirurgia bariátrica, já que o procedimento invasivo pode agravar o quadro depressivo. A Justiça deu liminar garantindo o procedimento, mas, segundo ela, a operadora chegou a cancelar ilegalmente o plano. Por conta da minha depressão e por conta do meu transtorno alimentar, não é indicado que eu faça a cirurgia bariátrica. Né? É indicado que eu faça um tratamento não invasivo, mas eu estou com esse processo correndo na Justiça e o plano de saúde ele sempre encontra uma forma de estar adiando, né, o cumprimento do que foi determinado pelo juiz. Em 2024, o número de ações contra planos de saúde ultrapassou 305 mil, mais que o dobro do registrado 3 anos antes. Mesmo com decisões favoráveis, famílias denunciam que os planos não cumprem o que foi determinado e o paciente precisa voltar à Justiça para tentar ter acesso ao tratamento. Segundo advogados especializados, a maioria dos processos envolve negativa de cobertura para tratamentos já indicados por médicos e, em muitos casos, incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma realidade que tem levado cada vez mais consumidores à justiça. O paciente, munido, obviamente, de relatório médico e prescrição médica e todos os documentos e exames apresentados pelo seu médico que lhe assiste, ele pode buscar, através da judicialização, quando negado o procedimento, outros procedimentos ou exames ou até medicações que não estão previstas no rol da ANS. Em regra, acredita-se e aplica-se o rol exemplificativo. Negar o provimento a tratamentos que não estão no rol da ANS é uma arbitrariedade. No Procon Bahia, a maioria das reclamações envolve planos que demoram a cumprir decisões judiciais ou que simplesmente ignoram o que foi determinado. Só nos primeiros meses deste ano, a ANS registrou mais de 5 mil reclamações por cancelamentos unilaterais de contratos. É muito importante que o consumidor que tenha problema com planos de saúde, ele faça a notícia do problema ao Procon, para que o órgão possa adotar medidas naquele segmento, naquele fornecedor específico, buscando aí a melhoria do serviço, buscando aí a garantia do direito do consumidor. É importante salientar que a agência reguladora também faz parte, né, dos órgãos que fiscalizam esse segmento. Então, a ANS, ela recebe também reclamações e essas reclamações são importantes, como eu disse, para direcionar o órgão de defesa do consumidor para aquele segmento, buscando aí a melhoria do serviço. O juiz, ele entende dentro do bojo do processo que a liminar ela precisa ser antecipada, ele já faz uma avaliação de necessidade, inclusive da garantia do direito à vida. Então, a partir do momento que você tem liminar, acredita-se, em regra, no primeiro momento, que o plano de saúde tem a obrigação de satisfazer o que o juiz tem determinado na liminar. Para isso, o juiz ele pode fazer aplicação de multa, definições de sanções ou até bloqueios judiciais. Enquanto isso, famílias inteiras vivem à espera de um direito que não chega. E, na luta por saúde, cada dia de atraso pode ter consequências irreversíveis. Ele é uma criança que, quando ele chega da escola, ele não sabe
dizer o que foi que aconteceu na escola com ele naquele dia. Então, tudo isso são prejuízos, né, que a criança precisa até os 7 anos desse tratamento para que ele tenha essa evolução. Esse ano voltei a ficar afastada do trabalho por conta da depressão, e se eu tivesse com o meu tratamento tivesse sido cumprido desde lá atrás, quando o juiz determinou, quando foi proferida a decisão de que eu tinha direito ao tratamento, deles depositarem o dinheiro para o hospital, eu já podia estar em outro momento da minha vida e está tudo parado porque eu não consigo fazer esse meu tratamento. Pois é, a gente viu aí, né? Aquilo que a gente até já levantou aqui, né? Parece que os planos de saúde, doutora Maria Elza, perderam medo das decisões judiciais. É verdade. Essa questão que foi levantada aí em relação à taxatividade do rol, né? Hoje a gente já tem essa questão positivada. Isso aí, a lei dos planos de saúde, a 4656, ela estabelecia referências mínimas de cobertura. A INS, através de resolução, entendeu que o rol era taxativo, e aí recebeu apoio do STJ, né? Através de decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que seria a taxatividade mitigada, mas logo em seguida veio a Lei 14.454 de 2022, que determinou que não houvesse a taxatividade e sim que o rol fosse exemplificativo. E aí hoje a gente tem uma positivação dessa situação, o que dá um conforto maior aos magistrados de determinar que os tratamentos que sejam prescritos pelos médicos dentro da situação concreta de cada paciente. Então, se o médico entende que aquela terapia é mais adequada para aquele paciente, né, é necessário que o plano de saúde respeite aquele tratamento, porque outros tratamentos que já existiam no rol pode não ser tão eficiente para aquele paciente como é aquele que foi colocado no relatório médico para justificar aquele outro tratamento que não estaria nesse rol exemplificativo da ANS. Agora, essa dificuldade de fazer cumprir, né, uma decisão é o que parece que tem sido um desafio muito grande, né? O Leonardo trouxe isso aqui também. Exatamente. E é o que eu digo sempre. Nenhuma liminar minha é descumprida. Porque eu, além de aumentar as multas quando necessário, não havendo, mesmo quando aumenta a multa, não havendo cumprimento, eu determino o sequestro de verbas nas contas da empresa para que se transfira para a clínica onde a criança ou o adulto esteja fazendo tratamento para cobrir, né, as despesas por aquele tratamento. Então, é necessário que o juiz ele também faça cumprir a legislação, faça cumprir as determinações judiciais para evitar esse aumento do número de prática abusiva em não cumprir as determinações judiciais, porque ele já não cumpre o que é contratualmente estabelecido. A parte tem que entrar na justiça e, mesmo assim, o plano não cumpre o que foi determinado, não é possível. É necessário que haja realmente medidas enérgicas nesse sentido. O problema, né, doutora Renata, é que tudo isso demanda tempo, né? E esses pacientes, como ali a reportagem mostrou, não tem tempo, na verdade. Essas pessoas, quando se fala de saúde, de tratamento, o tempo é algo escasso. Só corroborando o que a nossa desembargadora acabou de dizer, de fato, é assustador, né, a quantidade de descumprimento. Porém, eu entendo que cabe ao Poder Judiciário, né, que a diferença no mérito, aquela liminar, ela vai ser confirmada, ela vai ser cassada. Isso é de acordo com o desenrolar do processo que vai ser definido. Porém, enquanto a decisão judicial está vigente, ela precisa ser cumprida. E aí, salvo o melhor entendimento, o que me parece é que as operadoras, os planos de saúde, passaram a fazer uma conta. Qual a conta? Quanto me custa descumprir essa decisão judicial? Qual foi o valor fixado em astrentes, ou seja, em multa por descumprimento? É mais barato eu pagar essa multa, que possivelmente será revisada no futuro, o que eu quero deixar aqui meu protesto, porque reduzir valor de multa fixada é estimular o descumprimento de decisão judicial. Mas, imaginando que aquela multa não será revisada, o que é mais vantajoso para o plano de saúde? Custear o tratamento ou pagar a multa? E tratando-se de uma intervenção continuada, em que aquela obrigação ela é sucessiva mês a mês,
Quando você deixa de, por exemplo, em um caso de determinação de custeio de tratamento por meio de reembolso integral, quando o plano de saúde deixa de reembolsar o primeiro mês, a família se endivida, toma um empréstimo e consegue manter o tratamento. No segundo mês, já não consegue. No terceiro, interrompe o tratamento. Então, nós estamos falando de uma economia que é gerada para a operadora de saúde. Por quê? Porque a partir do momento que a obrigação, a prestação de serviço deixa de ser realizada, quando for retomada, daqui a 1 ano, 2 anos, gerou uma economia de um custeio mensal de tratamento absurdo para isso. Mas, na verdade, essa interpretação do plano de saúde, no fim das contas, termina sendo prejudicial ao próprio plano de saúde. Exato. Porque por conta da condição que se agrava. Exatamente. Porque se não se dá o tratamento adequado no momento correto, esse paciente vai piorar. Esse paciente vai piorar. Ele vai precisar de outros tratamentos, né? Muito mais caros para o próprio plano de saúde, até internamento em UTI, ou, por exemplo, uma criança com TEA, que nos primeiros anos de vida nós sabemos que as terapias elas são muito mais eficazes. Se essa criança ela não recebe a terapia no momento adequado e na forma como foi prescrito pelo médico, essa criança pode ter o desenvolvimento dele retardado por toda a vida. E aí o plano de saúde vai precisar estar acompanhando aquela criança por toda a vida. Então, é muito melhor que as terapias sejam garantidas, né? No momento próprio, e a pessoa tenha a condição de superar aquele problema que ela está existindo, do que o plano de saúde ficar eternamente tendo que assistir aquela pessoa. Então, eu acho que essa política, né, precisa ser revista pelos próprios planos de saúde, porque não vai ser eficaz a longo prazo. Pode ser até eficaz a curto prazo. Exato. Doutora Thelma, o Ministério Público tem tentado esse diálogo com os planos de saúde? A nível de descumprimento, é importante que o Judiciário faça um encaminhamento ao Ministério Público para que a gente apure a parte criminal também. A gente costuma analisar as duas vertentes. A criminal, como coordenadora do centro, eu encaminho os promotores da área criminal para que adote as providências necessárias e também encaminho os promotores do consumidor para que eles instaurem procedimentos. Só a nível de exemplificação, nós temos hoje em curso nas promotorias do consumidor, por negativa de autorização, nós temos 32 notícias de fato em curso contra vários planos de saúde e temos um total de 6 inquéritos civis em relação aos planos de saúde. Isso oriundo de descumprimento. Descumprimento por negativa. Então, é importante o encaminhamento ao Ministério Público e nem sempre isso acontece, doutora. Nem sempre o Judiciário faz o encaminhamento ao Ministério Público porque a gente tenha conhecimento. Porque quando chega para a gente analisa a parte coletiva. E isso tem um peso muito maior do que individual. Então, esses inquéritos civis aqui possivelmente resultarão em ações civis públicas, coletivas, para atingir uma gama enorme de consumidores, como nós já temos ações civis em curso. Então, é muito importante o encaminhamento ao Ministério Público. Carol, só para complementar, assim, fazer um apelo mesmo estou aqui diante de 2 autoridades, né, da nossa justiça, vamos assim dizer, mas fazer um apelo aos magistrados, aos desembargadores, que é tão importante quanto o deferimento da liminar, é a garantia do funcionamento, né, de que aquela liminar será obedecida. E nesse sentido, o meu apelo é de não só ter muita atenção na fixação das astrentes, pensando que do outro lado tem uma potência financeira, que são as operadoras de saúde, certo? Mas, sobretudo, garantir, né, o tratamento por meio da ferramenta do Cisbajude, por meio do sequestro de valores e liberação desses valores para manutenção do tratamento. Porque isso nós observamos no dia a dia, quando o magistrado determina o custeio de um tratamento, que o plano de saúde se insurge e não cumpre, e esse magistrado eleva o valor da multa diária, mas não bloqueia o valor do tratamento, isso não tem tanto retorno, não tem tanta eficácia. Quando o magistrado bloqueia o valor e libera para garantir o tratamento, respeitando a dignidade da pessoa humana, a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência adulta, que seja, isso sim, nós observamos que o descumprimento ele é diminuído. Eu geralmente, eu aplico a multa relativamente alta. Quando há descumprimento, eu
eu majoro a multa e ameaço no despacho, né? Advirto a parte que, se não cumprir, que vai haver sequestro, para que não haja decisão surpresa. A gradação, né, doutora? A gradação. É importante salientar acerca da agência reguladora, a ANS. Exatamente. E aí eu chamo a atenção de um dado muito importante que nós do Ministério Público, que nós do MPCOM, que é a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, estamos trabalhando. Que o consumidor também, além de procurar a ANS, ele procure o consumidor.gov. Ele faça a representação no consumidor.gov. E ele retorne lá no consumidor.gov e dizer, olha, minha demanda não foi atendida. Porque o que acontece, Carol? O consumidor.gov tem uma métrica bem interessante e bem prejudicial ao consumidor. Todas as representações ali, onde não há o retorno do consumidor, são tidas como resolvidas. Então, se você conversar com a ANS vai lhe informar, porque já informaram para a gente que tinha 93% das reclamações resolvidas, porque eles contam todas as representações. Apenas você chega lá, se você não for lá e dizer, não resolveu, está como resolvida. Isso é bem importante. E bem importante. Nós do MPCOM, doutora, da Associação Nacional, já encaminhamos a Senacom a mudança dessa métrica, dessa forma de medida. Até foi uma provocação de um colega de Minas Gerais. Então, eles têm que provocar antes dele dizer. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando isso, porque a operadora vai chegar muito simples assim, não, isso não é verdade. Olha aqui, eu tenho 93% das minhas reclamações resolvidas. Eles se aproveitam muitas vezes dessa situação, dessa falta de informação do consumidor. Uma ferramenta que é para ajudar o consumidor, ele está indo de encontro ao consumidor. Nós estamos trabalhando no sentido de mudar essa métrica. Precisa informar mesmo a população. E foi também, até bom a doutora Thelma falar um pouco sobre essa questão dos caminhos para a solução, né, da falta da negativação de cobertura, porque é necessário que o consumidor também veja que, antes de judicializar, tem outros mecanismos que podem ser. Era isso também que eu ia perguntar, que é bem importante, né? Existe uma intermediação antes da judicialização? A ANS é um caminho também, né? Os PROCONs, através do consumidor.gov, né? A própria Defensoria Pública e o Ministério Público, né? São órgãos que têm possibilidade de resolver administrativamente essas questões, né? E não havendo, né? Aí sim que você busca a judicialização. Porque, às vezes, a judicialização é mais demorada. A gente já está encaminhando para o final aqui do nosso programa, mas a gente não pode deixar de falar de um outro problema, que a gente está falando aqui das negativas, do não cumprimento das decisões, mas a gente também não pode deixar de falar dos aumentos exorbitantes que muitas vezes os planos de saúde fazem corriqueiramente, né? A gente até tem uma denúncia de um caso de uma família que abriu um plano empresa, porque não existe mais plano individual, né? Os planos de saúde não tem mais plano individual, então você precisa ter no mínimo 3 vidas. E aí essa família fez um plano empresa, apesar de não ser uma empresa, mas hoje a fatura do plano de saúde está em R$ 9.200, né? Então, é inviável, um valor inviável de pagar. Essa família entrou com uma ação e o juiz de primeiro grau decidiu a favor da operadora. Então, é preciso novamente recorrer, mas é aquela coisa, você não pode deixar de pagar. Você tem que dar seu jeito de continuar pagando. É verdade, Carol. Em relação a esse tema, nós sabemos que a Lei 4656, que estabelece as regras dos planos, né, de saúde privados, a rede suplementar, ela estabelece as referências mínimas, né? E os reajustes são fiscalizados pela ANS. Então, por conta disso, os planos de saúde, né, porque a 9656 não estabeleceu regra para os planos empresariais, então, e só para os planos individuais na época. E familiares. O que aconteceu? Eles deixaram de oferecer o plano individual para sair, né, do âmbito da legislação, tanto da Lei 4656, quanto da fiscalização da ANS. E, por conta disso, é que existe o que hoje se chama falsos coletivos, que são aqueles planos de saúde que as pessoas são obrigadas a abrir uma empresa fantasma para sua família, o pai, a mãe e o filho, né, e colocar essas pessoas. Então, quando o judiciário identifica, né, que esse é um falso coletivo, então, ele afasta, né, a coletividade ou o caráter empresarial daquele plano e aplica as regras da 4656
da fiscalização da ANS, aplicando os reajustes que a ANS determinou para os As decisões do tribunal, as decisões no tribunal aqui são pacificadas nesse sentido? Praticamente pacificadas, né? Me perdoe, eu vou fazer uma crítica aqui. São casos concretos que precisam ser provados e às vezes pode ser que não haja a prova disso. Sim. Às vezes você não tem julgamentos unânimes em relação a isso. Mas a tendência do Tribunal da Bahia é no sentido de, identificando que é um falso coletivo, menos 30 vidas no todo. Eu vou fazer uma crítica aqui. A gente falou de ANS várias vezes. Nossas agências reguladoras estão sucateadas. E a gente precisa Isso só agrava mais a situação. Só agrava, porque, observe, nos setores onde a gente tem o maior número de judicializações, e aí eu me refiro também à ANAC, onde tanto a ANAC quanto a ANS, hoje, talvez seja o maior número de judicializações. Em relação à ANAC, a gente tem empresas aéreas que não atuam no Brasil sob a alegação do excesso de judicialização. Imagina. Então, alguma coisa não está funcionando bem. Então, precisamos incrementar nossas agências, dar uma autonomia a essas agências, para que as agências possam atuar de forma a defender o consumidor, de forma a atender a população. Dúvida. E não defender os interesses das operadoras que eles atuam, tanto no setor aéreo, que é um exemplo que eu vivenciei muito próximo agora, quanto no setor de saúde. Então, a gente cobra da agência fiscalizadora, mas a gente precisa também cobrar dos governos a que incrementem as nossas eficiência agências. dessas agências. Exatamente. Nós precisamos ter agências eficientes para que possa valer o direito. Isso é importantíssimo, Thelma, porque se nós tivermos entidades, né, fiscalizadoras fortes e que realmente cumpra o que a Constituição de 88 estabeleceu, que é garantir o direito fundamental do cidadão, e a saúde é um deles, nós teríamos muito menos judicialização. Alguma coisa não está funcionando bem nesse caminho. Essa máquina, a engrenagem dessa máquina não está legal. Com certeza. Não está legal. A gente vai precisar encerrar. Você quer concluir? Pode só para finalizar, isso aqui daria uns 5 programas aqui, principalmente com mentes tão ricas aqui ao meu lado, mas assim, eu quero só trazer um elemento aqui, porque os planos de saúde, eles gostam muito de pegar situações isoladas, pontuais e transformar em grandes exemplos, sabe? Não tenho dúvida nenhuma, nós estamos falando de milhões de usuários. Vai existir alguma fraude em algum momento. O que não dá é para, sob a desculpa dessa fraude, generalizar um procedimento. Nós estamos falando de aumentos abusivos, extinção de planos de saúde familiares e individuais e muitas vezes rescisões unilaterais, e muitas vezes o magistrado fala assim, poxa, mas se eu fizer aplicar uma redução dessa, e aí os planos gostam muito de falar que não vai ser sustentável, que o plano vai quebrar. E eu trago um dado aqui, só para finalizar, do valor econômico. O primeiro trimestre de 2025 gerou um lucro de 7,1 bilhões de reais. Estou falando de lucro. Isso é 114% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, essa conta não está fechando. Alguém está pagando mais do que deveria pagar. E a população é que paga todo esse prejuízo, né? Eu quero agradecer, viu, doutora Thelma, pela sua participação, doutor Leonardo também, doutora Maria Elza, obrigada, viu, por esse bate-papo aqui tão enriquecedor. Sempre com a gente. Pode contar. É isso, essa edição do Saúde e Justiça termina aqui. A gente espera que tenha contribuído para você. Uma boa tarde, obrigada pela companhia. Até a próxima.